Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e eu estou aqui para falar o que de mais importante aconteceu no jogo entre Corinthians e Santos. Um 0-0, frustrante porque eu odeio empate, eu não suporto empate, mas foi o que aconteceu e a gente vai analisar, algumas questões que são relevantes, que são interessantes, mesmo num empate frustrante, beleza? Vamos falar também, pessoal, sobre essa troca entre Corinthians e Zenit. Estão querendo mandar o Mantuan e o Ivan lá para a Rússia para trazer o Yuri Alberto, né? Será que é uma boa ideia? Será que vale a pena? O que você acha? Diga aí nos comentários o que você está achando dessa troca. Você aprova, você reprova? Eu tenho uma opinião sobre ela e direi já já. Mas antes disso, por gentileza, se inscreva no nosso canal, curta aí o vídeo, ative os sininhos para você receber todas as notificações e, mais importante, compartilhe este vídeo com outros corintianos e corintianas que você conheça para ajudar aí a sustentar este trabalho que nós estamos fazendo aqui no canal, cobrindo tudo, refletindo tudo sobre o Corinthians, beleza, pessoal? A gente pode imaginar assim: nossa, não há nada de interessante num jogo que acabou 0-0, que empate mais modorrento. Mas para quem tem um olho clínico, a gente pode fazer a análise de algumas questões interessantes. A primeira delas foi a nossa escalação. Vocês perceberam que o Corinthians entrou com 7 jogadores da base? Pois foi isso mesmo, à exceção dos dois laterais, o Rafael Ramos e o Fábio Santos, do Cantígio e do Cássio, todos os outros jogadores foram formados na base corintiana, certo? E eu queria dar destaque para um desses jogadores, para o Robert Renan. Vem um zagueiraço aí, viu, pessoal? Vem um zagueiraço por aí, muito tranquilo, apesar de extremamente jovem, saindo com a bola, sem desespero, sem chutão, tocando tranquilamente, ganhando duelos ali contra os atacantes do Santos. Ele não foi driblado nenhuma vez. Pelo lado que ele jogou ali, que foi o lado direito, ele é canhoto, estava jogando pelo lado direito, que poderia, incorrer em alguma dificuldade para ele, mas não, mesmo jogando ali do lado do pé contrário, meio improvisado, ele não perdeu nenhum duelo e o Santos praticamente não ofereceu risco ao Corinthians, né? Jogou o Raul Gustavo, que também é da nossa base, mas já um pouco mais experiente, né? Já tem mais rodagem, e o Robert Renan, que formaram uma dupla de zaga bastante segura, né? E que nos defendeu muito bem. Então, gostaria de chamar a atenção para esse jogador. Em relação aos outros, fizeram um jogo na média, o que já é muito bom, pessoal, porque a gente tem que entender que ali é a reunião de muitos jogadores jovens e eles entram com certo nervosismo, casa cheia, sendo transmitido ali a partida para todo o Brasil, então, tem toda uma pressão, uma expectativa, um fator psicológico que acaba entrando em campo, mas eles fizeram um bom jogo, um jogo seguro. Logo no comecinho, o Santos demonstrou ali uma superioridade, mas rapidamente o Corinthians equilibrou o jogo. Não fez uma partida brilhante no primeiro tempo, mas competiu ali de igual para igual. O Santos, que tem já um time mais maduro, mais experiente, com jogadores mais cascudos, mas eles não foram páreo para os miúdos do Timão, para a nossa base, para os nossos garotos, para os nossos cria. Então, os caras suportaram muito bem o jogo e eu fiquei muito satisfeito, porque é o futuro do Corinthians, cara. É o futuro. Nós temos jogadores como o William, como o Juliano, como o Paulinho, como o Renato Augusto, como o Cássio, que são jogadores que não vão durar para sempre, infelizmente, né? E esses caras vão acabar dando lugar cedo ou tarde para esses outros jogadores que são da nossa base, né? Então, ao invés de ficar comprando jogador meia boca, pagando super salário para jogador meia boca, a gente pode utilizar esses bons valores que estão surgindo da nossa base. Dá para fazer um time inteiro com a base? Provavelmente não, mas hoje a gente pode perceber que nós temos alguns jogadores de muito futuro. O Robert Renan é um que está aparecendo mais recentemente, mas nós temos já o Raul Gustavo, que vem fazendo boas partidas. Temos o Piton do Queiroz, mais uma vez, jogou muito bem. Temos o Gustavo Mantuan, que está sendo envolvido nessa troca aí pelo Yuri Alberto, né? Temos o Adson. Então a gente tem uma geração muito boa que está chegando e esses caras são o futuro do Corinthians, né? Então o Corinthians tem que tratar eles muito bem, para que a gente não perca esses jogadores por qualquer dinheiro de pinga, que eu fico revoltado quando eu vejo uma grande promessa saindo aí por dinheiro de pinga, aí depois o time que comprou ele do Corinthians vende ele para um outro time por valores assim estratosféricos.
Então, o Corinthians sai perdendo, né? E é claro que existe muita jogada de empresário, né? Empresas que gerenciam a carreira desses caras. Mas, enfim, eu acho que o que fica de destaque de hoje, assim como ponto principal, é a utilização da base, certo? No segundo tempo, alguns jogadores mais experientes entram. Logo no intervalo, o Vitor Pereira já coloca o William e o Juliano. Aí o Corinthians começa a demonstrar já uma superioridade mesmo em relação ao Santos. Começa a oferecer bastante perigo em algumas jogadas, mas acaba não conseguindo fazer o gol. Aí a gente pode dizer, pô, cara, mas era para ter ganho os 3 pontos dentro de casa. Tudo bem, mas eu acho assim que houve um jogo há muito poucos dias, né? A gente jogou contra o Santos na quarta-feira, foi um jogo muito desgastante pra gente. A gente ganhou 4-0, jogamos com muita intensidade, então era normal que o ritmo para essa partida contra o Santos desse uma caída. E também teve um outro fator que para mim foi assim muito decisivo para que esse jogo ficasse no 0-0, né? Que foi a cera permanente que o Santos fez no segundo tempo. Quando o Corinthians melhorou no segundo tempo com a entrada de jogadores mais experientes, o Santos percebeu que não tinha a menor condição de competir, né? Então o Santos foi provado ali que o Santos realmente é inferior, porque assim que começou a entrar os jogadores, o Santos sucumbiu. Então eles começaram a fazer cera, fizeram cera o segundo tempo inteiro, vários atendimentos. Inclusive o Vitor Pereira ficou revoltado quando o árbitro deu apenas 5 minutos de acréscimo, que realmente não refletiu as interrupções do jogo. Tinha que ser no mínimo 10 minutos de acréscimo. Isso aqui não é papo de torcedor não, pessoal, é porque foram muitos atendimentos, além de várias substituições. Então, o Santos acabou ali tendo uma vantagem no antijogo, né? Porque uma coisa é uma cera normal ali que se faz e é do jogo e tudo mais, mas outra coisa foi isso que a gente viu hoje, né? E a arbitragem foi muito permissiva. Então, pessoal, em relação ao jogo é isso. 1 ponto. No Campeonato Brasileiro, a gente está em 3 frentes, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e na Copa do Brasil. São muitos jogos, então é normal que a gente não consiga manter um ritmo super acelerado em todas as partidas. A gente vai precisar revezar o elenco, né? As formações, as escalações, e isso acaba fazendo com que a gente perca alguns pontos. Então, compreendendo esse contexto, eu acho que o jogo não foi de todo ruim. Pessoal, em relação à troca que está sendo ventilada, ainda não está confirmada ainda. É importante que se diga, pessoal, não está confirmada ainda a troca entre Yuri Alberto e o Gustavo Mantuan e o Ivan, certo? Pessoal, olha só, eu não concordo com essa troca, eu não faria ela de jeito nenhum. A gente tem falado e se empolgado com os miúdos do Corinthians, com os nossos jovens jogadores que estão aí chegando na equipe principal, e o Gustavo Mantuan, para mim, é um dos principais jogadores. Ele não é o principal, para mim o mais exuberante é o Duqueiroz, e depois dele o João Vitor, né? Mas logo em seguida vem o Gustavo Mantuan, que ainda tem uma margem para crescimento. Vocês sabem que desses 3 que eu falei, o Gustavo Mantuan é o jogador que joga numa parte mais ofensiva, os atacantes são mais valorizados, então eu acho que o Corinthians pode se aproveitar ainda muito mais desse jogador do que se aproveitou até agora, cara. Sem contar que o jogador da base tem um vínculo afetivo com o time. Ele conhece o time, conhece a torcida, tem uma relação ali para além da profissional com o time e com a torcida. Então a entrega é muito maior, o envolvimento é muito maior, o cara é filho do clube. Então existe aí um laço muito mais estreito, muito mais forte com esses jogadores. Então o Mantuan é um talento, né? Uma joia da nossa base que poderia ser aproveitado. O cara é muito jovem, veio de uma lesão grave e tem aí uma margem para crescimento técnico, tático, físico muito grande, muito grande. Então eu não vejo sentido em mandar esse cara para a Rússia nesse momento. Não vejo sentido nenhum em emprestá-lo. Então, um cara como o Yuri Alberto é importante? É sim. Certamente o Corinthians precisa de um centroavante. Mas se não vier o Yuri Alberto, vem outros, né? Pode vir outro centroavante. Agora, abrir mão de um talento como o Mantuan, um ótimo atacante que vem sendo extremamente participativo, útil nos jogos mais importantes, a gente abrir mão por um jogador que vem e a gente sequer sabe se vai dar certo. O Corinthians, vocês sabem que é um time de difícil adaptação. Então, será que vai dar certo isso? A gente não tem como ter certeza. Mais uma vez eu digo, o Yuri Alberto seria uma boa contratação. O cara é um bom jogador, foi vendido, né, a um preço elevadíssimo para a Rússia. Mas eu acho que a gente não deveria desperdiçar um dos maiores talentos da nossa base e mandar o cara para a Rússia
por um contrato de empréstimo sem saber como esse cara vai voltar. Sinceramente, não faz sentido. É um jogador que já é realidade, já é uma certeza. O Gustavo Mantuan é uma certeza. E a tendência é que ele evolua. E o Yuri Alberto é uma incógnita. A gente não sabe exatamente como esse cara vai jogar, né? Apesar de que a gente precisa de um centroavante. Mas trocar o Mantuan por um centroavante, isso aí, para mim, é um equívoco que está sendo cometido, né? Mas é claro que tem outros interesses em jogo, empresários e gerenciamento de carreira, comissões, e você sabe que no futebol tem isso, infelizmente. Nem sempre o que é melhor para o clube é observado, às vezes é melhor para o bolso do empresário, né? Isso é muito comum no futebol. Acho que o Corinthians deve trazer um centroavante, deve fazer um esforço para isso, mas não entregando um dos nossos principais jogadores e que representa para mim o futuro do Corinthians aí para os próximos 5, 6 anos. Mas, infelizmente, eu não tenho poder e autoridade para interferir nessa situação. Diga aí o que você acha nos comentários para a gente ter um termômetro da Fiel em relação a esse tema, certo? Pessoal, para hoje é isso. Eu acho que o que é de mais importante nós discutimos aqui. Então, infelizmente, este empate, mas temos aí um jogo decisivo na terça-feira contra o Boca Juniors, e aí todas as nossas forças têm que ser canalizadas para esse momento, para as oitavas de final da Libertadores, certo? Então, pessoal, qualquer novidade do Corinthians eu volto aí com mais um vídeo, e até mais, pessoal, valeu!